Bom dia, minha galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso. E na aula de hoje eu escolhi um tema bastante interessante. Estaremos estudando sobre os livros sagrados. Os livros sagrados das principais religiões, tá certo? Então vem comigo e vamos para mais uma aula de ensino religioso. Então, livros sagrados é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, a definição de livros sagrados são esses, ou é esta a definição, né? São obras literárias presentes nas mais diversas religiões do mundo, principalmente naquelas religiões monoteístas, porque nas religiões politeístas muitas vezes não tem muitos livros, né? É mais na tradição oral, apesar que algumas delas tenham. Então, mas é principalmente nas religiões monoteístas, aquelas religiões que servem a um Deus, acreditam em apenas um Deus, né? Diferente do politeísmo, que é o tipo de religião que acredita em vários deuses e cujos esses autores eles teriam recebido uma inspiração divina na confecção desses textos, tá certo? Outra coisa interessante é que tais textos religiosos, também conhecidos como escrituras sagradas, são em sua grande maioria o centro das tradições religiosas e apresentam diversas regras de conduta e moral, além da narração de fatos do passado, então, ou fatos passados. Então, um livro sagrado de uma religião, ele conta muito, porque eu vou citar como exemplo aqui a Bíblia. A Bíblia, ela é, ou deve ser, né, a nossa regra de fé e prática. Se você quiser perceber como é que você deve se comportar moralmente, você vai encontrar na Bíblia. Se você quiser encontrar como você deve servir a Deus, você vai encontrar na Bíblia. Se você quiser entender como é que a gente deve viver uma vida em sociedade, uma vida familiar, você encontra na Bíblia, né? Então, geralmente as pessoas têm as suas vidas pautadas, dirigidas por esses ensinos, tá bom? Então vamos para o primeiro livro, vamos para o Alcorão. O Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado do Islã, ou do islamismo, ou do muçulmano. Para os muçulmanos, o Alcorão é a palavra literal de Alá, ou seja, de Deus, revelada ao profeta Maomé durante um período de 23 anos. Né? Então, Maomé é o Deus do islamismo, né? Ou é o profeta, é o enviado do islamismo. Então, eles têm como livro o Alcorão. Então, a palavra Alcorão significa leitura ou recitação. É o livro que contém as revelações, segundo eles, do arcanjo Miguel. Ele teria feito a Maomé e que teria ensinado a ele os preceitos, os dogmas, toda a estrutura do livro, né? O Alcorão ele consta com 114 capítulos, contém não só louvores e alusões às características de Alá, como também descrições do paraíso, juízo final, lendas judaicas e cristãs e normas sociais. Aqui você está vendo uma foto e mais aqui em cima vai aparecer uma mulher, possivelmente orando e com o Alcorão nas suas mãos. Então, Alcorão é o livro sagrado para o islamismo. O segundo livro é a Codificação Espírita. É o livro sagrado para o espiritismo, tá certo? A Codificação Espírita é um conjunto formado por 5 livros, publicado pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele adotou um nome, né, um nome falso, um nome, digamos assim, religioso, de Allan Kardec, que é o fundador da doutrina espírita. É muito propagado esses livros
no meio do espiritismo, né? Então, livros como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e Inferno. Então, é mais ou menos esses livros aí, ou os principais livros que orienta a doutrina espírita, né? Um outro livro é os Vedas. É um livro que não é muito conhecido aqui no Ocidente, mas é um livro de grande importância para o hinduísmo, né? Vedas são um conjunto de 4 obras literárias em idioma védico que formam o livro sagrado dos hindus, tá certo? Vedas, a palavra vem do sânscrita, que significa conhecimento divino. Os Vedas são hinos escritos em sânscrito arcaico do século XII ao século V a.C. e foram 5 coleções, né? E foram 5 coleções, né? Só aí você vai encontrar até os nomes meio que esquisitos, né? O Sarita. São livros, né, que foram escritos e que foram, segundo eles, revelados e serve como norte para os hindus. São consideradas verdadeiras revelações divinas. Seus textos constituem a camada mais antiga da literatura hindu e, por muito tempo, foi transmitida exclusivamente de forma oral. Então, antes desses livros eles ter sido documentados, de ter sido escritos, os preceitos, as doutrinas do hinduísmo, ela era passada de pai para filho de maneira oral, sem ter muito assim coisa escrita. Coisa que acontecia também no judaísmo no início, antes das pessoas, antes da Bíblia, na verdade, ser escrita. As pessoas ficavam divulgando os ensinamentos religiosos, falando de boca em boca, sem ter muita coisa escrita, né? O hinduísmo, que é um registro ancestral, os textos védicos, os mais antigos do hinduísmo, foram escritos na região de Punjab, considerada o berço da religião hindu, tá certo? Além disso, ocorre outras literaturas sagradas também, você vai ver aí embaixo. Tá aqui uma espécie de uma foto que vai mostrar aí os Vedas, tá bom? Bíblia Sagrada, com certeza é o livro sagrado mais conhecido, mais popular, principalmente de nós aqui do Ocidente. Por mais que algumas pessoas não leiam a Bíblia, mas a gente vê nas nossas casas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais publicado, é o livro mais odiado, né? Tem gente que não gosta de Deus e não gosta da Bíblia e fala mal e quer rasgar e quer queimar e quer mudar. Então é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. A gente nós temos aqui alguns exemplares, nós temos aqui alguns, deixa eu pegar aqui para vocês, algumas unidades, algumas Bíblias. Essa aqui é uma Bíblia de um porte médio, né? E você vai encontrar Bíblias de vários tamanhos. Você vai encontrar Bíblia de vários tamanhos, de várias versões, né? Bíblias de estudos. Eu sei que é um livro maravilhoso, tá certo? Então a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, sendo constituída de vários livros, cujos seus autores estariam sob inspiração divina. Como existem diversas igrejas cristãs, existe também alguma divergência quanto à quantidade de livro que ela possui. Então, a Bíblia católica ela é composta de 73 livros. Existe um acréscimo de alguns livros chamados de apócrifos, que esses livros foram colocados depois pela Igreja Católica, né? E temos a Bíblia, que é usada pelos protestantes, que é a Bíblia realmente como ela foi escrita, como ela foi escrita, né? Lógico. Ela é formada por 66
livros, né, dividida por duas grandes partes: o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. O Velho Testamento conta a história da criação do mundo, do universo, do homem, da queda do homem, da restauração, digamos assim, da questão do dilúvio, né? Da mudança que Deus fez, da formação das sociedades. Deus ele começa a mostrar que futuramente viria um Salvador, um Messias, se referindo a Jesus, né? Então, no Velho Testamento foi um preparo, foi aquele período dos reis, aquele período dos profetas, aquele período onde Deus formou um povo, organizou um povo, deu origem a um povo, o povo judeu, né? O povo judeu, os hebreus, tá certo? O Novo Testamento ele conta a história de Jesus, o seu nascimento, suas doutrinas, sua história, seus milagres, suas curas, sua morte e sua ressurreição, né? E depois você vai ter a história da igreja que Jesus ele fundou, tá bom? Aqui você vai ter uma foto de uma Bíblia e aqui você vai ter uma espécie de biblioteca virtual mostrando aí todos os livros da Bíblia Sagrada. Esses 5 primeiros são chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí depois você vai ter aqueles livros considerados como livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Você vai ter também o livro de Esdras, Neemias e Esté. Aí você vai ter os livros sapienciais, ou livro de poesia, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí você vai ter os profetas maiores porque eles escreveram mais do que os profetas menores. Você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí você vai ter os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas. Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e o João. Aí você vai ter um livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Aí você vai ter as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e ainda o livro de Filemão. Aí você vai ter as cartas chamadas gerais. Você vai ter Hebreus, Tiago, 1 João, 2 João, 1 Pedro, 2 Pedro, aí tem 1 João, 2 João, 3 João e o último livro, o livro de Apocalipse, tá bom? Só para a gente ver aqui algumas curiosidades bíblicas. A Bíblia tem 66 livros e demorou aproximadamente um período de 1.600 anos para ser escrita, né? Foi escrita por aproximadamente 40 homens que foram inspirados por Deus para fazer essa escrita, né? Podemos dizer que o próprio Deus, ele é o verdadeiro autor da Bíblia, né? Por exemplo, quando você vai ler aqui em 2 Pedro, né? Tá aí, você está vendo aí, 2 Pedro, a Bíblia ela é dividida em capítulos, né? No caso aqui, 2 Pedro é porque tem 2 livros de Pedro na Bíblia. Você vai ter 1 Pedro, aí isso aqui é o segundo, não, 2 Pedro, capítulo 1, a Bíblia ela é dividida em capítulos, em seções maiores, e é dividida em seções menores, que são os versículos. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida pela vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, mostrando realmente que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né, escrita. E 2 Timóteo, que foi uma carta escrita por Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número
16, diz assim: toda a escritura, não somente uma parte, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então você observa que a própria Bíblia, ela diz que ela é uma revelação de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Aqui você vai ter algumas curiosidades, né? Depois, se você quiser parar para ver, você pode ver isso aqui com mais precisão. Por exemplo, o meio da Bíblia, você vai encontrar o Salmo 118. O menor capítulo da Bíblia, né? Você vai encontrar o Salmo 117. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E aí vai. São algumas curiosidades bem legais que você vai encontrar, né? Por exemplo, a quantidade de capítulos, 1189 capítulos e por aí vai, tá bom? Vamos agora para um outro livro, o Guru Granth Sahib, né? Que é um livro também sagrado do Sikhismo, que é também uma das grandes religiões, o Sikhismo. O livro, né, é o nome sagrado, é o livro sagrado do Sikhismo, religião nascida do sincretismo, ou seja, pela mistura entre elementos do hinduísmo e do islamismo. É composto por uma coletânea de orações e hinos escrita por guru do Sikhismo, né, e por santos hindus e islã, né? Então você vai encontrar mais um livro sagrado, tá? Aqui você está vendo aí uma foto deste livro que é muito utilizado pelo sikhismo, né? Tá certo? Vamos para o próximo, o Tanakh. O Tanakh é o nome de um conjunto de livros sagrados do judaísmo, sendo formado pela Torá, que a Torá é o mesmo Pentateuco, né? Inclusive o Velho Testamento que os cristãos eles seguem, ou seja, na Bíblia cristã, o Velho Testamento é o mesmo, praticamente com pouca variação. É o mesmo livro dos judeus, tá certo? Então, esse livro, o Tanakh, esse conjunto de livros é formado pela Torá, pelo Nevim e pelo Ketuvim, né? Então, você vai encontrar esse livro ele sendo a base da vida religiosa e até mesmo social, moral do povo judeu, né? Vocês sabem muito bem disso que Jesus Cristo ele era judeu. Jesus Cristo ele foi anunciado lá no Velho Testamento que ele viria à Terra para ser o Messias, vindo sendo o Messias, o Salvador. Quando ele veio, o povo judeu esperava um Messias forte, poderoso, que lutasse, que andasse com a espada na mão, destruindo o exército. Aí veio Jesus Cristo, nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma camponesa, né? Viveu de maneira simples e automaticamente eles rejeitaram a Jesus. Enquanto eles rejeitaram, nós acreditamos que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Messias, né? Então, o judeu não acredita em Jesus, eles ainda estão esperando um Messias que virá, tá certo? Então, aqui você está vendo a primeira vez que esses livros, né, na verdade, não era nem livro, quando Deus falou com Moisés, ele deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos. Só depois é que todo o Velho Testamento ele vai ser escrito, tá bom? Analectos de Confúcio, que aí Confúcio ele é o fundador do confucismo. Analecto de Confúcio, também conhecido como Diálogos de Confúcio, constituem um livro sagrado das mais importantes doutrinas atribuídas ao pensador chinês Confúcio. Os analectos formam a base da ideologia religiosa conhecida como confucismo. O Analecto de Confúcio foi uma das obras mais lidas na China e equivale à Bíblia no Ocidente, né? É um livro importante deles lá. Aqui vocês estão vendo uma foto desse Analecto de
Confúcio. E aí a gente está encerrando por aqui, deixando para vocês esta atividade, tá bom? São 5 perguntas, vocês copiam no caderno, assista essa aula, né? E até aconselho que ao assistir essas aulas, você fique com o caderninho aqui do lado já anotando as informações que vocês acham que sejam pertinentes. Vocês copiam no caderno, responda, preferencialmente de caneta, não responda de tinta, de grafite, porque quando vocês tiram uma foto e mandam para mim, vem meio que apagadinho. Coloca em cima o nome da escola, o seu nome completo, o ano que você estuda e a turma que você estuda, tá certo? Manda para mim no meu privado, não põe nada no grupo, manda no meu privado até 24 horas depois desta aula de hoje, tá certo? Então, fica aí um abraço para vocês, dizendo a vocês um recado, né? Trazendo para vocês um recado. Vocês leiam a Bíblia, né? Que é um livro muito bom, é um livro muito especial que alimenta profundamente a nossa alma. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco, tá certo? Um joinha, joinha e até a próxima aula.